Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu resolvi passar aqui para falar um pouquinho, na verdade não, fazer uma reflexão sobre alguns assuntos que têm aparecido, né, na minha vida pessoal e também nas minhas aulas, né, e nos meus atendimentos de terapia corporal reintegradora, principalmente, né, que trabalham essa parte mais, enfim, mais interna. E desculpa o barulho, né? Já vou me desculpar o barulho da obra. Hoje eu tava fazendo a live de manhã, né? E é um dos motivos de eu não ter realizado os vídeos de manhã, né? Do Despertar-se como live, porque estou em obra, né? Então estou com poucos horários sem barulho. Mas vou aproveitar e vou falar aqui sobre né, a temática do vídeo é sobre traumas, tá? E aí, qual é a reflexão? Você pensa em alguma coisa aí que você se arrepende de ter feito na sua vida, tá? Principalmente falando de alguma coisa que você permitiu, né, que fizessem com você, que te gerou um trauma, assim, um relacionamento tóxico, seja com um parceiro ou com um familiar, enfim, algo que você deixou, né, foi permissivo, né, na sua vida. E aí a reflexão é se você consegue se perdoar, você conseguiu perdoar aquele eu antigo lá, que ficou lá. Ou se toda vez que você revisita essa memória, você pensa, mas se eu tivesse terminado esse relacionamento antes, se eu tivesse conseguido impor a minha vontade, se eu tivesse feito de uma maneira diferente, se, vários ICs, né? Nossos ICs da vida. Mas, o que eu né, refletindo, assim, sobre isso, né, e conversando, enfim, né, essa semana, eu penso assim, se eu passei por uma situação que foi ruim, né, traumática pra mim, e se outra pessoa, enfim, às vezes não precisa nem ser uma pessoa íntima que eu tenha uma relação afetiva, assim, alguma pessoa me conta uma situação dela de trauma, tá? Eu nunca julgo essa pessoa, a vítima, né, dessa história, né, a pessoa sendo a vítima dessa história, como eu nunca julgo ela assim, nossa, como que você deixou, né, normalmente o que eu penso? Nossa, como essa outra pessoa fez isso pra você, né, e por que quando a gente conta essa história nossa e a gente é esse eu antigo, né, a gente que se permitiu, por que é tão difícil a gente se perdoar? Se com uma pessoa estranha a gente consegue genuinamente oferecer esse perdão, né? E não julgar. E por que quando é com a gente, que, enfim, somos a pessoa mais importante da nossa vida, né? Se não somos, devemos ser, ainda dá tempo. Esse é o objetivo, né? Por que a gente é muito mais crítico, né? E menos acolhedor com o nosso eu do passado do que com uma pessoa, às vezes, até estranha, sabe? E por que quando a gente volta para esse lugar do trauma, a gente se culpa tanto? E não pensa que aquele nosso eu antigo não tinha consciência para tomar outra atitude, não tinha consciência para dizer não, não tinha consciência para sair dessa relação. E o nosso eu de hoje tem, né? E provavelmente a gente não vai viver de novo essa experiência porque não vai permitir que os outros façam aquilo com a gente novamente. Então, esse vídeo é sobre isso, é um olhar de maior perdão e maior empatia conosco. A gente pode pensar que essa história aconteceu foi com uma pessoa externa, como eu reagiria, né? Como eu iria acolher essa pessoa. E aí pensa que essa pessoa é você, num passado que você não tinha essa consciência, né? Então é isso. Auto-perdão. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.